Bom dia! Hoje eu vou falar sobre acne, melanoma, todas as doenças que aparecem no rosto, verrugas também estão inclusas, né? Todo aquele sintoma que aparece no rosto, até a vermelhidão. Eu esqueci de comentar isso, eu acabei de gravar uns stories, né? As pessoas que ficam muito vermelhas quando vão falar, quando sobe todo o sangue pro rosto, tudo aquele pavor, tudo isso faz parte de conflitos que eu vou falar hoje, que são conflitos que a gente sente como ataque. Eu entendo muito disso, porque hoje estou fazendo um ano que eu comecei a ter coragem de gravar alguma coisa, de falar, e até antes disso eu não abria a boca em lugar nenhum. Eu já era professora aposentada há um tempo, fazia muitas formações, mas eu nunca me manifestava porque eu sempre estava dentro do conflito de ataque. Eu sempre sentia que estava todo mundo me olhando e todo mundo me cuidando. Todo mundo estava de olho para ver os meus defeitos. E isso que é o conflito de ataque. Eu sinto que a pessoa sente que ela sempre é alvo das críticas dos outros. E é algo assim no nosso inconsciente que não permite que a gente vê que no fundo a gente está sendo arrogante, achando que ninguém mais tem nada para fazer. Oi, Lúcia, bom te ver. Você sabe muito bem, eu estou falando sobre todos os sintomas que a gente tem no rosto, a vermelhidão, por exemplo, a falta de coragem da gente manifestar, de falar em público. No fundo, isso esconde esse conflito de ataque que também causa as espinhas, que também causa câncer de pele no rosto, que é chamado, a maioria é chamada de melanoma, tem pessoas que têm outros cânceres, né? Mas o melanoma é o mais frequente, né? Começam silenciosamente, a pessoa não sente dor nenhuma. Quando percebe, já virou um câncer. Bom dia! E é porque a pessoa se sente sempre atacada. A pessoa não se sente segura no mundo que ela está. Oi, Alice! Então, todos os sintomas que vêm no rosto, ficar vermelha, ter medo de falar, tremer a voz, tudo que vem no rosto está incluso. Tudo que é. E aí, quando a gente se esconde atrás desses medos, é porque a gente está na dor, a gente está acreditando que realmente os outros vão nos atacar e os outros vão bater na gente, né? Pode ser que no passado teve situações que a gente levou uns tapas. Pode ser que sim, pode ser que a gente já nasceu com esse medo, porque nossa mãe tinha esse medo, nosso pai tinha esse medo, e as coisas que eram faladas também faziam aumentar esse medo. Mas a gente agora, depois dos 18 anos, não precisa manter esse medo. A gente pode mudar essa informação no nosso cérebro, no nosso inconsciente, né? Então, por isso que sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de acordar para a vida, para as coisas que a gente está perdendo, né? Eu comentei no começo, antes de vocês entrarem, que hoje faz um ano que eu resolvi ter coragem de gravar o primeiro vídeo. Eu não comecei a fazer live, não, demorou bastante tempo ainda, né? Mas assim, vocês que me conhecem pessoalmente, né? Vocês sabem a diferença, e também quem escutar os vídeos também sabe, né? O cérebro, ele funciona mais devagar, porque a gente não consegue, a gente até pensa rápido, mas a gente não consegue falar mais rápido. E quando a gente começa a se curar de acreditar que os outros não estão todo mundo olhando pra gente, que não tá todo mundo aí disponível para olhar meus defeitos, e também se estiverem problema deles, não são problemas meus, né? Porque se dói em mim, o problema é meu. Se não sinto nada com isso, se eu enfrento esses medos, é porque o problema não é mais meu, é o problema dos outros, né? Então, se alguém quer me criticar e para mim não dói, o problema dele, né? Agora, se dói na minha alma, se eu me sinto, se me dá um estresse, se me dá uma raiva lá no fundo, é porque é coisa minha. Oi, Edna. Eu acho que é a primeira vez que te vejo aqui, ou senão eu tô esquecida, né? Eu sou aposentada, eu posso esquecer das pessoas, né? Mas é sobre isso que eu estou falando, Edna. Nosso cérebro começa a funcionar mais rapidamente, nossa fala volta a ser mais rápida. Então, se uma pessoa de idade quer treinar a voz para falar mais rápido, eu sempre escutava falar isso. Fazer leitura em voz alta faz a gente melhorar a dicção, a comunicação. Mas eu não praticava, né? E se a pessoa não tem coragem, se não quer fazer uma live, ou se não tem um lugar público, ninguém para escutar ela,
pode treinar sozinha, porque isso faz o cérebro acordar de novo e voltar a funcionar. O Tico e o Teco se reproduzem novamente quando a gente usa eles, né? Acabei de gravar no story, colocar um pouco de informação sobre isso, né? Mas a gente vê só pela rapidez, quando a pessoa fala muito devagar, é porque o cérebro dela está atrofiando. E se ela antes falava mais rápido, né? E é normal a pessoa, depois dos 45, começar a diminuir a velocidade. E se você percebe isso em você, fica atenta, porque eu não tinha percebido. Porque eu tentava, nos primeiros vídeos que eu gravava, eu tentava falar mais rápido. Mas a minha voz não saía, eu não conseguia acelerar. Até tentei postar uns vídeos no acelerado, mas aí não funcionava, o Instagram não permite, né? Não dá certo, né? Então é porque o cérebro funciona diferente quando a gente usa ele. Então isso eu consegui provar para mim mesmo durante esse ano, olhando como eu falava um ano atrás e como eu falo hoje, né? Então isso é possível para todo mundo, né? E as doenças do rosto, elas são muito relacionadas com isso. Porque as pessoas falam assim, todos vocês também que estão fazendo terapias, vocês sabem, né? Quando a pessoa começa a fazer uma terapia, ela fica mais bonita. O cabelo volta a ficar melhor e a pessoa começa a ficar mais atraente, principalmente o rosto. Por quê? Porque a pessoa sai desse conflito de ataque. A pessoa começa a ver que ela não é mais o centro das atenções de todo mundo. Ela começa a ver que existem outras coisas mais importantes do que a feiura dela mesma, né? Então, a pessoa perde um pouco o foco. E é isso que faz a acne aparecer na adolescência. O melanoma geralmente aparece um pouquinho depois, porque ele é silencioso. Então, ele aparece mais na idade madura, mas ele já começou lá na adolescência, né, Lúcia? Você também está nessas fases, né? O melanoma, ele aparece um pouco depois. Oi, Irena. Irena também está mais bonita depois que começou a se tratar. É assim, porque a pessoa sai do conflito de ataque. E a pessoa que começa a se tratar, mesmo que aparecer um câncer de pele no rosto, esse câncer vai se curar sozinho. Ou vai ser fraco, ele não vai ser maligno, ele vai ser algo assim, tipo, né, irmã Alice? A verruga aparece e seca sozinha, né? Às vezes a gente precisa de um médico para ajudar a tirar, se ficar uma cicatriz, se ficar uma marca. Eu também já tive verruga no rosto alguns anos atrás. Oi, Nani. E tudo isso, quando a gente está fazendo terapia, como a gente muda, a Nani também é um exemplo disso. Depois que começou a olhar para si mesma, como a pessoa muda por dentro e por fora. E o rosto é o alvo mais, assim, que aparece mais, porque se você está num lugar, você está expondo o teu rosto. O resto do corpo você esconde com a roupa, né? Você põe um calçado, um salto alto, você arruma o cabelo, mas o rosto, ele fica exposto. Porque você, até com as máscaras, na pandemia, teve gente que gostou, que conseguiu se esconder um pouco mais, né? Então, o rosto, ele responde muito a câncer e a outras doenças, não por causa do sol. O sol, sim, ele agrava o câncer de rosto, né? Ele agrava o câncer de pele depois que ele já está ali. Se você já tem um melanoma e fica se expondo ao sol, claro que vai piorar. Daí você precisa, o protetor solar, os hidratantes, a medicação são necessárias, porque ele faz agravar tanto o sol como tudo que é excesso, a má alimentação, tudo faz piorar se a pessoa já tem um câncer de rosto, né? Mas o começo do câncer é esse conflito de ataque que a pessoa, no fundo, se você perguntar para todas as pessoas que têm espinha, todas as pessoas que têm mancha no rosto, que têm problema na visão, todas as pessoas que têm alguma deformidade no rosto, pergunta se ela se acha uma pessoa mais bonita da família dela, por exemplo, para não dizer a bonita da cidade, né? Mas pergunta isso para ela, a pessoa já vai te dar a primeira pista que está ligado com a autoestima. A autoestima é só uma consequência, ela não é a causa não, porque a autoestima ela muda quando a gente muda por dentro, né? Então isso é só um fator que aparece depois, quando você está já achando que todo mundo te acha a pessoa mais feia do mundo, né? Mas é porque você mesma tem essa visão de você, não são os outros. Às vezes até alguém fala. Eu lembro que na adolescência, uma amiga que tinha muitas outras dores que eu não tinha, mas a gente na adolescência não percebe isso. Uma amiga que sabia
se maquiar, sabia ficar bonita na frente dos outros, ela me humilhou na frente de um grupo, né? Então, isso foram situações que vão agravando. E eu tinha muita espinha. Eu tinha, assim, a pele do rosto, que era assim, parecia aqueles ralos de ralar queijo, né? E o rosto consegue se recompor. Hoje eu estou usando filtro, minha pele não é tão limpa assim não, né? Mas a pele consegue se refazer, as células se renovam quando a gente sai da situação de achar que todo mundo está aí para humilhar a gente, né? Então, na adolescência, isso aumenta as espinhas e o melanoma aparece na idade madura, porque a pessoa começa a acreditar, porque a pessoa acredita que os outros não gostam de mim, eu não sou atraente o suficiente, porque a pessoa está focada demais no externo, porque a pessoa vive muito presa àquilo que os outros vão pensar. Mas no fundo é ela mesma que pensa isso dela, só que a pessoa não tem noção, né? Então, normalmente a acne termina quando passa a adolescência. Por quê? Porque daí a pessoa começa a trabalhar, começa a ter uma profissão e a pessoa começa a ver que tem coisas mais importantes do que a pele do rosto dela. Por isso que é normal a acne parar depois dos 20 anos. Porque daí chega na fase da pessoa trabalhar, de se ocupar com coisas mais interessantes, né? E se não para, é porque a pessoa está presa lá na adolescência, a pessoa não cresceu, não passou dessa idade, né? Então, só retomando quem não estava no início, o conflito que faz aparecer todas as doenças de pele do rosto é o conflito de ataque, um conflito que a gente chama de dano à integridade, né? É se sentir-se sujo, sentir-se deformado, ferido. É ferido no corpo e ferido na alma, né? Então, esses ataques, eles podem vir lá da infância, com certeza. Só que são de situações que a gente vive depois, durante a vida, que vão trazendo esses gatilhos à tona. Porque senão não seria na adolescência que apareceriam essas espinhas. Elas apareceriam lá nos 2 aninhos, quando você levou a tapa da tua mãe ou do teu irmão mais velho, né? As espinhas apareciam naquela fase. Só que eles aparecem no momento que você precisa enfrentar essas situações, né? Então, no momento que você precisa pôr a tua cara no mundo, que é a adolescência, é nesse momento que você acessa aquelas dores que você não conseguiu superar lá na infância. Por isso que elas vêm, né? E sempre, qualquer sintoma que aparecer, até um câncer de pele, assim, quando ele começa muito rápido, é algo frequente que foi muito humilhante. É algo, assim, que você sentiu um tapa na cara, assim, de te matar. É esse tipo de ataque que causa câncer de pele no rosto, né? Frequentemente assim, agravado ainda por discussões, abusos ou também por diagnósticos médicos, né? Por exemplo, se a pessoa vai num médico que fala que você tem um câncer no fígado, ele não está falando do teu rosto, mas dependendo da situação que esse médico está falando, o jeito que ele que ele pronuncia esse diagnóstico, o jeito que ele te traz, pode dar um câncer de pele no rosto de qualquer pessoa da família, porque a pessoa sentiu falta de respeito daquele médico, daquela pessoa que deu a notícia. A pessoa se sentiu atacada, né? Então, a pessoa se sentiu humilhada porque não foi respeitada o jeito que a pessoa recebe a notícia ou percebe essa comunicação do outro, né? Porque às vezes o médico nem percebeu que estava sendo muito direto e a família não estava preparada, né? Só que as questões são como você recebe como você está no momento que você recebe o diagnóstico. E tem muito câncer de pele no rosto que vem disso, de situações de diagnóstico médico, de qualquer pessoa da família, né? Não é só seu, porque às vezes a pessoa nunca teve nada, de repente aparece com câncer maligno no rosto. É porque ela viveu alguma situação que se doeu por outra pessoa, né? Ou teve alguém assim uma pessoa que eu atendi, ela tinha muita psoríase no rosto. A psoríase também, quando é no rosto, também vem disso, né? Mas se ela é localizada ao redor do nariz, ao redor das orelhas, ela tem a ver ainda com esses órgãos também. Tem a ver com farejar, com escutar junto, né? Mas eu atendi uma pessoa que tinha psoríase, tinha aquelas cascão no rosto, assim, na pele mesmo, né? Nas bochechas, na testa. E isso vem de conflito de ataque. Por exemplo, o marido humilhava ela na frente dos outros,
quando ela estava em reunião de família ou reunião de amigos, o marido costumava lavar roupa suja junto com a família, né? Então isso é um conflito de deformação. O rosto começa a se deformar para poder se proteger, né? Por exemplo, o tipo de conflito de ataque. Tipo, uma mulher que tem uma cicatriz no corpo por causa de alguma cirurgia, né? Por exemplo, às vezes ela tem uma verruga muito feia que ela não pode tirar, uma cicatriz, um machucado, né? E cada vez que ela se olha no espelho, cada vez que ela passa a mão ou que alguém comenta daquela cicatriz, ela entra na dor daquilo que aconteceu e pode aparecer um câncer de pele porque ela queria muito arrancar aquilo que está doendo no rosto dela, né? E ela não consegue. Então, o câncer de pele ele vem por quando é algo vital, assim, algo que eu considero que é questão de vida ou morte para mim. Por exemplo, se a pessoa considera que se ela não tivesse aquela cicatriz no rosto, ela seria a pessoa mais feliz do mundo, né? Então, quando é algo forte assim, pode ser que cause um câncer de pele porque cada vez que ela lembra de novo, cada vez que ela vê, ela está renovando o conflito, né? Por exemplo, um homem ou uma mulher também, né, uma pessoa adulta, que é bem-sucedida, mora numa cidade pequena ou também pode ser uma cidade grande, onde ela é muito conhecida, por exemplo, um político, alguém assim que é bem visto, é bem falado, e porque o homem, principalmente, ele precisa do território seguro. Ele precisa que todo mundo veja que ele é perfeito, né? Que ele não tem defeitos. Aí, quando ele perde os bens, por exemplo, ou quando acontece algum escândalo que ele fica envolvido, ele se sente humilhado na sua integridade, ele pode aparecer um melanoma de rosto, e nesse caso, quando é um homem em relação ao trabalho, ou uma mulher também em relação ao trabalho, quando o melanoma aparece do lado direito, tem a ver com isso. E quando é do lado esquerdo, tem a ver com outras situações, né? Então, a pessoa que se sente humilhada pelo companheiro na frente dos outros, isso comentei da mulher que eu atendi, né? E depois que a gente traz à tona, depois que a pessoa coloca para fora que ela se sentiu assim, oi Raquel, vamos te ver aqui. Eu vi a tua live ontem à noite também, uma parte. Depois eu tinha outra live, né? Não consegui mais continuar. Por exemplo, é muito comum entre nós alemães, quem não é alemão pode concordar também, os rapazes, principalmente na adolescência, quando eles começam a crescer, as orelhas ficam mais salientes, né? E como o Dr. Hammer era alemão, ele tinha muita dor com isso, ele colocou aqui como exemplo a pessoa que percebe que é gozado pelos colegas por ter as orelhas salientes, né? É porque a pessoa se sente humilhada, ridicularizada. E quem não? Qual é o homem que é da raça alemã que não passou por isso, né? Então, na vida adulta, tem homens que nunca cortam mais o cabelo e nunca param de ter espinhas e de ter doenças no rosto por causa disso. Porque continuam acreditando que as orelhas fazem ele ser a pessoa mais feia do mundo, né? Então precisa olhar com outros olhos para isso, para conseguir superar, né? Também adolescentes que são ridicularizados na escola. Por exemplo, às vezes a pessoa é de uma família diferente, vem de uma outra cidade, a pessoa muda de cidade, daí tem um sotaque diferente, o jeito de se vestir que é diferente dos outros. Mesmo que ela se veste mais bonita, às vezes os outros ridicularizam porque chamam de cafona, porque adolescente ele precisa se impor, ele precisa mostrar que ele sempre está do melhor jeito, né? Aí se chega um que é diferente, todos se unem para ridicularizar aquele, né? Porque daí eles conseguem subir. E a pessoa, quando ela não tem uma boa crença sobre si mesma, ela acredita logo nas palavras dos outros. A Nani está colocando, eu tenho problema com a pele do meu rosto. Se você já tem um diagnóstico, qual problema você tem, você pode curar, porque as células se refazem. Que nem eu comentei antes, quem me conhece também no passado, sabe que na adolescência o meu rosto era um campo minado de tanta espinha, furúnculo mesmo que eu tinha, né? E a pele se refaz sem fazer tratamento nenhum. E na época que eu nem sabia o que poderia ser, não tinha nada para... Também a gente não tinha condições, né? Eu só tinha muito medo, muita vergonha e tudo isso, né? E é certeza que eu tinha conflito de ataque, eu acreditava que todo mundo estava me humilhando sempre, né? Eu sempre achava que estava todo mundo me perseguindo. E fiz uma terapia lá para os 25 anos e
Já sumiram minhas espinhas na época, né? A Lúcia está falando. E a pessoa, o homem que tem fortes rugas, linhas de expressão na testa. Isso tem a ver com preocupação exagerada com o mundo, porque o que significa linha de expressão? A pessoa que é muito preocupada, a pessoa que faz aquelas vergas que assim, isso mulher também faz, né? Mas é por isso mesmo, por exemplo, a pessoa que fica muito preocupada, ela fica sempre com medo do futuro, ela fica assim, ela fica tensa. Com o tempo, o rosto entende que isso é o natural e ele vai pegando esse formato. É o medo daquilo que está à frente, porque a testa é o campo que expõe, é o que está na frente de tudo, né? Então, a testa, ela representa, até antigamente diziam que quem tem a testa grande é mais inteligente, não tem nada a ver. Quem tem a testa grande, ele tem um patamar bem grande para se expor no mundo. Ele tem muito mais campo para enrugar, né? Mas a testa, ela tem o significado de... É que nem uma máquina, por exemplo, o para-choque de um carro é a parte que está na frente, é a parte que está mais exposta. Então, o homem, a pessoa que enruga muito, ela está muito preocupada com essa exposição, com tudo isso que está à frente, com o futuro, né? Então, conheço um rapaz bem novo que tem isso. É porque ele tem preocupação com o futuro dele e ele está muito preocupado mesmo. Ele está... você entende também, as outras pessoas também que são todos da área da terapia, tudo entende como é que é, né? Que a pessoa quando está preocupada com algo, ansiosa com algo que ela não está conseguindo resolver, ela fica... o rosto fica todo tenso, né? Então, essa tensão contínua faz a ruga se instalar ali. Então, quanto mais sorrir, pessoa que sorri bastante, não dá ruga aqui, não. Uma vez a gente acreditava nisso, né? Quando eu não sorria, eu tinha muito mais ruga do que hoje, porque eu não sabia sorrir mesmo, né? Até pouco tempo atrás, né? Então, o significado biológico de aparecer a espinha, o melanoma ou a verruga, por que o corpo faz isso? É uma tentativa de disfarçar que você está sendo visto. Então, se você criar um monte de verruga no rosto, ninguém mais vai ver tua feiura, né? Porque vão olhar só para tua verruga. Se você tem bastante espinha, você acredita que não estão mais te vendo. Se você ficar vermelha quando você vai se expor, sangue sobe todo do pescoço para cima, o resto do corpo fica amolece, o sangue sobe todo para ali, você acredita lá no teu inconsciente que agora ninguém mais está te vendo. Só estão vendo o teu rosto. Isso, bora sorrir, né? A gente pode sorrir que não vai aumentar as espinhas, é certeza, porque daí a gente vai, as espinhas, as rugas, a gente vai ter mais coragem de abrir os olhos de novo, né? Então, é um jeito da gente, do corpo, proteger a gente contra os danos da humilhação e dos ataques à integridade. Oi, Maria Isabel. Então, quando a pessoa está no conflito ativo, o melanoma vai se formando. Ele pode se formando aos poucos, ou pode também vir um melanoma fulminante, mas geralmente ele já tem uma raiz lá atrás que já estava, a dor já estava ali, só que quando ele aparece de repente, o câncer de pele, é porque tinha algo ali que não foi curado, né? Então, na maioria das vezes é um conflito recorrente, não é de uma hora para outra que aparece um câncer. É só de uma hora para outra que aparece o conflito que a pessoa viveu que fez aparecer. Porque isso também a gente sempre ouviu falar, que todos nós temos as células cancerígenas no nosso corpo. O que são as células cancerígenas? São nossas células. Nós somos 3/4 do nosso corpo, são bactérias e micróbios e fungos. Só 1/4 são células que nós consideramos as células vivas naturais, né? 3/4 são bactérias, né? Fungos. Então, se a gente tem tudo isso, a gente pode dizer que a gente tem 3/4 de células cancerígenas, depende de quem interpretar, né? Mas elas vão ficar bem quietinhas, elas estão ali só para ajudar a gente a sobreviver. Porque se a gente não tivesse essas bactérias, a gente não estaria vivo, elas precisam estar ali. Porque senão a gente só seria 1/4 de nós, seria impossível a gente sobreviver. Oi, Ana, bom te ver. Então, no conflito de câncer de pele, de doença de rosto, se aplica a lateralidade, né? Não é aquela mesma lateralidade do nariz, da boca, dos dentes, do ouvido, né? É a lateralidade, sim. Por exemplo, o lado direito tem a ver com a mãe, com o pai e com o trabalho, e com a afirmação no mundo, e com o marido. E o lado esquerdo é em relação à mãe, a minha feminilidade, meus filhos,
meus projetos, meus sonhos. É a parte mais feminina, ao lado esquerdo, né? Então, a Nani comentou que ela tem problema no rosto, ela deve saber um pouco de onde que vem já, mas se quiser ajuda, eu posso te ajudar a entender. Somos colegas de mentoria, se você quiser me chamar no direct ou no WhatsApp também, a gente pode conversar sobre isso, né? Qualquer pessoa que vocês conhecerem que queiram ver com mais detalhes, eu atendo presencialmente aqui na minha cidade, também atendo online, mas assim, sempre estou disponível também para dicas, com certeza, né, que não me custam nada, né? A gente está aqui para trocar, né? Então, na fase de recuperação, na fase de cura, na hora que a gente sai do conflito, que aparecem os fungos e as bactérias, por meio de necrose. Quer dizer, quando a pessoa tem uma espinha, a pessoa já saiu do conflito. O corpo já está se recuperando. É porque quando estava lá dentro, a pessoa não percebeu, porque o sintoma estava mais camuflado, né? Então, na fase de cura que vem o furúnculo, que vem as espinhas grandes, pequenas, né? E as verrugas também, elas vêm... a verruga vai se formando na fase ativa e na fase de cura ela fica encapsulada. Quando ela fica branquinha, sequinha, é porque podem mandar tirar, que ela não vai deixar cicatriz nenhuma. Eu tinha várias no rosto que eu mandei tirar com o médico do plantão aqui, até as manchas sumiram, né? Sumiu tudo, né? Então é porque não tem, verruga não esconde câncer de pele. Ela só é um sintoma do câncer de pele se a pessoa tem. E tem pessoa que fala assim, nossa, tirou a verruga, aí desenvolveu o câncer. Se não tivesse mexido, não tinha. Tinha sim. É que a verruga apareceu como sintoma que você estava se sentindo agredida, né? Não olhou para o sintoma e vai agravando, vai ficando recorrente, até que na hora que aquela verruga começa a doer, aquilo não é mais possível conviver com isso, a pessoa vai fazer uma cirurgia, aí às vezes já demorou muito, aquele câncer já se espalhou, porque a pessoa não olhou para a causa quando estava na fase dos primeiros recados do corpo. Então, qualquer sintoma estranho que aparecer, se ele não sumir, porque a verruga, assim como ela vem, ela vai, às vezes, grande parte das verrugas. Tem pessoas assim, a minha filha mesmo uma vez começou a encher os braços e pernas de verruguinha pequena. E não foi assim, poucos anos depois sumiu tudo. É porque o corpo decompõe de novo. Às vezes ele não consegue, quando já está bastante grande, quando foi bastante tempo, que a pessoa viveu repetidas situações, né? Oi, doutor Flávio. Ó, quem não assistiu a live de ontem à noite com o doutor Flávio, está disponível no nosso Instagram. A gente caiu, a gente voltou, mas foi muito bom. Para mim foi muito esclarecedora, né? E quem puder, quem quiser se tratar, minha filha já vai agendar uma consulta com o senhor. Então, na fase de cura que começa, não estou terminando a live de hoje, né? A fase de cura que começa a aparecer os sintomas na pele, tanto o melanoma como as espinhas, como todas as doenças de pele, quando começa a aparecer, quando as pessoas vão procurar o Dr. Flávio para tratar, é porque biologicamente o corpo já está se recuperando da causa daquilo que causou. Aí entra o trabalho do Dr. Flávio, entrar com a fase de cura, né? Nesse momento a gente muitas vezes precisa de ajuda, sim, porque os sintomas físicos, quase todas as doenças só aparecem quando a pessoa está se recuperando. Mas a questão é, a pessoa não se recupera porque a pessoa um dia ela está na fase ativa e no outro dia ela está em fase de cura. Porque senão a pessoa se curaria, né? Não precisaria procurar mais ajuda. Mas é porque a pessoa sempre recai no conflito, sempre recai nos mesmos medos, né? Por exemplo, a pessoa que acredita que ela é a pessoa mais humilhada aqui na família, que o marido não respeita, que os filhos... Por exemplo, a pessoa idosa, que percebe que o marido... Tipo, mulher, é muito costume isso, né? Chega uma idade, sim, o marido não dá mais tanta importância e ela não se dá valor. Às vezes ela é traída. Isso é muito fácil aparecer um câncer de pele de rosto, porque a pessoa entra na fase ativa de acreditar que ela foi agredida, que ela foi humilhada, que ela levou um tapa na cara, principalmente quando é exposto na sociedade, né? Então, são coisas que precisa de ajuda para sair desse círculo vicioso, né? Porque a pessoa não consegue se curar sozinha se ela não sabe que ela tem esse problema, essa crença, né? Obrigada a vocês que estiveram aqui.
Amanhã eu vou falar sobre as doenças de fígado. Ontem o Dr. Flávio falou como ele trata. Eu vou falar amanhã sobre por que vem essa doença de fígado, né? Até mais.